e ela está no mercado já há 4 anos e no auditório há muito mais tempo, né? Ela já daqui frequenta o auditório há muito tempo, sempre às segundas-feiras e agora também às terças-feiras, nesse espaço que a gente tem aqui para conversar sobre análise fundamentalista. Se você quiser conhecer a Equipe Trader, faça um cadastro conosco, um cadastro é gratuito, não paga nada e tem acesso a diversas informações do mercado, a diversos materiais que a gente disponibiliza para você. O convite é: se cadastre, não tem custo, não tem nenhum tipo de ônus e você tem acesso a vários estudos, a material, a apostilas, a tabelas, a regra, um conteúdo educacional muito grande colocado à disposição do mercado. Para quê? Por que, Júnior? Por que de graça? Isso aqui é para estabelecer relacionamento, pessoal. Isso aqui é para vocês conhecerem um pouco. Como é que você vai julgar e absorver uma escola se você não sabe um pouco sobre ela, se você não experimentou, se você não provou? Então, a oportunidade de fazer um test drive, ok? De você conhecer um pouco a escola através deste material que a gente disponibiliza. E aqui estão os conteúdos que são pagos, inclusive o conteúdo fundamentalista. Júnior, eu quero aprender mais sobre análise fundamentalista. Está aqui o conteúdo que nós construímos, parte do material que nós conversamos aqui no auditório. Está neste material, são 6 DVDs. Algum conteúdo mais direcional, mais exclusivo e um passo a passo aí de como montar uma planilha de indicadores a partir do zero, um material bem bacana para você começar a criar os seus filtros. A palavra mágica aí é filtro. Júnior, tem um método para investir? Não, utilizamos análise fundamentalista, os estudos fundamentalistas para se fazerem filtros, para nós escolhermos quais ativos podem ou não fazer parte da nossa carteira. E hoje, pessoal, eu caprichei no material para nossa aula, ok? Procurei selecionar um assunto bem interessante, procurei trazer alguma coisa que trouxesse bastante valor agregado para vocês e algum parâmetro, né? Poxa, Júnior, eu preciso de parâmetro. Se você fala uma empresa é boa em quê? É boa como? Então, hoje, especialmente, um auditório aí bem dinâmico. Vou apresentar para vocês a HR Investimento, que é a empresa do Hamilton Ribas. Este é agente autônomo de investimento credenciado pela CVM, que atende e assessora as pessoas que abrem conta na corretora Rico. Se você não tem uma corretora, tem vontade de mudar de corretora, se você quer experimentar uma outra plataforma, se você quer prestigiar o trabalho da Equipe Trader e da HR Investimento, abra sua conta também, é gratuita, não tem custo algum para você treinar, para você estudar, para você simular, não tem custo algum. Pelo tempo que você precisar, se não me falha a memória, uns 3 meses aí de plataforma liberada, uma plataforma excepcional liberada para vocês provarem. A única gentileza é quando vocês abrirem a conta, vocês mencionarem a HR Investimento para que vocês possam receber o DVD de brinde, que é distribuído para quem abre a conta através da HR Investimento, e também para ser assessorado pela equipe do Hamilton Ribas. Na hora que você for fazer as suas operações, as suas dúvidas, ele vai te ensinar como utilizar um home broker de forma eficiente e você vai conseguir, tendo o conhecimento do mercado, mais o conhecimento da ferramenta, desenvolver melhor aí no mercado de capitais. E por fim, apresento o meu blog. Um blog simples, humilde, bem singelo, pequeno, onde eu registro aqui algumas notícias que eu acho serem relevantes para quem está estudando as empresas, para quem está buscando informações sobre as empresas, e informações sobre o radar, que nós temos monitorando alguns papéis especificamente, alguns que ficam no nosso radar, que nós gostamos, e ficamos acompanhando para ver o desempenho ao longo do tempo, e alguns vídeos de estudos para quem quer, como este que nós estamos fazendo aqui, né, para quem quer acompanhar mais de perto algumas informações de determinadas empresas. Então é o blog fundamentalista.com.br. Bacana? Legal, pessoal. Só ajustando aqui, som ok. Gustavo, boa noite. Qual site, por favor? Darcy, o meu blog é o fundamentalista.com.br. fundamentalista.com.br.
É um blog, se você se cadastrar nele, você passa a receber no seu e-mail essas notícias aqui, ó. Essas notícias acabam indo para o seu e-mail. A notícia hoje da Card System. Essa notícia aqui você recebe no seu e-mail, desse jeito que está aqui. Então você vai se atualizando de algumas notícias no decorrer de manhã, geralmente de manhã, que nós postamos, até para não ficar mandando e-mail, que a gente sabe que dispara e-mail para muitas horários durante o dia, para muitas pessoas, então a gente procura centralizar de manhã. O que aqui, para vocês verem, é um resumo das informações que já foram publicadas aí recentemente. Da Copel, da CVC, da Frasli, da Embraer, LLX, bem legal para você manter atualizado, principalmente na parte de notícias, ok? Também não tem custo nenhum, material educacional, material de formação, material voltado para o desenvolvimento aí das pessoas no mercado de capitais. O objetivo maior aí da Equipe Trader é formar boas pessoas, bons investidores, bons traders também, né? Vamos separar bem. Existem os traders, existem os investidores. Então, formar bons traders e bons investidores para que eles aproveitem o mercado de renda variável. E o mercado de renda variável, se não for bem utilizado, ele acaba fazendo mal para as pessoas. As pessoas, ao invés de ganharem dinheiro, acabam perdendo dinheiro. Então, temos que nos esforçar aqui, o nosso esforço, justamente para fazer com que as pessoas ganhem dinheiro no mercado de renda variável. Ok? Muito bem. Pessoal, nós já falamos sobre os expoentes da análise fundamentalista, já conversamos sobre balanço, falamos sobre as etapas, fizemos aí um comparativo, demonstrações e até sobre o DRE. Nós já falamos que é o material que eu vou explorar hoje com vocês, é o material do DRE. Nós vamos voltar a falar do DRE, que é uma das demonstrações contábeis e uma demonstração das mais importantes. Então, nossa atenção, nosso foco, para quem está nos acompanhando, será este assunto aqui, o DRE. Ok? Quem quiser acompanhar os demais materiais, eles fazem parte do nosso pacote de treinamento. Está tudo no nosso pacote de treinamento. Mas hoje nós vamos focar no DRE com alguns exemplos bem bacanas, que inclusive estes exemplos que eu estou trazendo para vocês hoje não estão nos DVDs. Vocês estão aí recebendo em primeira mão esse tipo de material e esse tipo de informação. Eu ando estudando bastante no mercado e eu não tenho visto material com esta configuração, com esta característica, com este conteúdo educacional sendo feito no mercado. Análise técnica tem bastante, mas análise fundamentalista nem tanto. Então nós temos aí um pioneirismo no sentido de trazer esse tipo de informações para vocês. Para quem não me conhece, eu já conheço alguns aqui olhando pelo chat, e alguns já tenho o prazer da gente conversar durante a semana. Já estamos virando amigos praticamente, com a troca de e-mails que a gente vai desenvolvendo, né? E com a frequência que vamos nos encontrando. Mas para aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos, obrigado pela presença. Meu nome é Júnior, sou consultor na Equipe Trader, sou formado em administração de empresas e tenho um MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Eu coloco a minha titulação aqui apenas para mostrar o quanto eu apreço o assunto, quanto eu gosto do assunto do business, quanto eu gosto do assunto empresarial. Eu não sou formado em controladoria nem em contabilidade, porque eu não queria ficar restrito a uma esfera da empresa. Eu sempre tive paixão por conhecer o negócio como um todo, e a administração é que permite isso. Marketing, RH, estratégia, posicionamento, desenvolvimento de produto, tecnologia, contabilidade, governo, concorrência, clientes, globalização, isso tudo está no mundo da administração. E é por isso que eu mergulhei profundamente, é por isso que eu estudo e leio muito sobre isso, e é por isso que eu estou no ramo da análise fundamentalista, porque é tudo a ver, né? A gente começa a avaliar melhor as empresas tendo conhecimento acadêmico, um conhecimento de mercado. Também eu trabalhei 20 anos no mercado financeiro. Tenho aí uma carga de banco muito forte, e banco sabe avaliar a empresa, ele sabe analisar a empresa, porque ele dá crédito para essas empresas, então ele tem uma capacidade de identificar empresas boas e ruins muito afinada. E é também uma empresa do mercado, né? Sabe gerar resultados, sabe dar lucro. Okay? Então eu estou aqui para compartilhar experiência com vocês.
ok? É trazer um pouco disso, um pouco da minha vivência, um pouco do meu estudo aqui e humildemente trocar com vocês aqui no auditório da DVFN. Bacana? Ok. Tanto quanto possível, eu vou dar uma passada pelo menu, aqui pelo chat, para a gente conversar, para vocês tiverem alguma dúvida, quiserem ver um ponto específico. Mas se nós não conseguirmos nos falar, se não for possível, procurem lembrar-se do nosso e-mail. Eu vou deixar, tanto quanto possível, uma mensagem aqui. O e-mail é atendimento, facinho, pessoal, equipetrader.com.br. Peço que vocês anotem o e-mail de nosso contato. O Matheus recebe esse e-mail, faz uma triagem dependendo do assunto. Às vezes vai para o Osney o e-mail, às vezes vai para o Hamilton, dependendo do teor da conversa, e às vezes vem para mim. O que vem para o Júnior, né? O que o Júnior atende? O que eu respondo aqui para vocês? Tudo sobre finanças. Tudo. Ah, Júnior, estou com problema de dívida. É finanças, a gente responde. Estou com problema de entendimento de renda fixa. A gente atende. Ah, quero melhorar quero planejar meu futuro. Previdência, a gente atende. Planejamento familiar, orçamento doméstico, todas as questões, seguro. Seguro faz parte da estrutura financeira de uma pessoa. Quem não tem seguro está colocando o patrimônio em risco. Então a gente bate muito nessa tecla também da educação financeira, que é as pessoas terem seguro de vida. Educação financeira. E quando nós falamos em renda variável, e aí é que fica a beleza do negócio, em renda variável, nós temos aí o investimento que eu direciono via análise fundamentalista. Não é análise fundamentalista purista, não é purista. O que eu quero dizer que não é purista? Ela não é aquela que fecha o olho e segue uma cartilha e vai embora por 10 anos de olho fechado. Não é desta forma. Ela é uma análise fundamentalista sim, mas ela é um pouco holística. Nós olhamos o gráfico, nós olhamos o mercado, nós lemos as notícias e aí passamos por um filtro para as decisões de investimento. Nós não podemos recomendar, porque nós não somos casa de análise. A equipe trader não pode fazer recomendações de compra e venda, não pode, não deve, não faz. No entanto, a gente estuda para poder tirar nossas próprias conclusões. E é isso que nós passamos para você. Nós procuramos não dar o peixe, nós procuramos ensinar a pescar, que é para que vocês possam aprender a tomar as próprias decisões e que sejam boas decisões de investimento. Ok? Então, por favor, peço que vocês aí anotem o e-mail principalmente para manter contato, para nós mantermos contato. Estou vendo aqui, boa noite, Rei MD. Poderia fazer análise de Cielo 3, da Cielo. Gosto muito da empresa. Eu acabei não colocando a Cielo neste hall de estudos que nós vamos fazer hoje, mas posso fazê-lo na próxima semana, na próxima oportunidade. Mas se você me mandar um e-mail, eu tento colocar ela na fila aqui para a gente fazê-la. E aí eu te aviso quando nós concluirmos o estudo do papel. Ok? Mas eu vou tentar quanto possível já para a próxima semana. Tudo bem, pessoal? Anotem o e-mail então para a gente manter contato. Sempre que possível eu vou estar lá no menu question, no chat, né? Menu question não, chat, para a gente estar conversando. Vamos avançar aqui no material e vamos falar da parte conceitual da DRE. Demonstração dos resultados do exercício. Existem várias peças contábeis. A DRE é uma delas. A outra super importante é o balanço patrimonial. A demonstração do fluxo de caixa também é super importante. Mas a DRE ela tem, para mim especificamente, um apelo maior. Eles chamam a DRE de filme. Por quê? Enquanto o balanço é uma foto estática, a DRE mostra o desenrolar da empresa num determinado período. Ou seja, o que aconteceu com as receitas, como elas foram formadas, e o que aconteceu com os custos, como eles foram formados. Então ela dá a possibilidade de você olhar um pouco mais de forma dinâmica o resultado de uma determinada empresa. Por isso eu gosto muito desse estudo e acho que ele, para eliminar, para filtrar, ele
é uma ótima ferramenta. Vamos entrar na parte de conceito aqui, que vai ficar um pouco mais claro quando a gente chegar na parte realmente de comparar isso daí, na hora de olharmos os gráficos. O que é um DRE? Ou uma DRE? Pode ser um demonstrativo do resultado do exercício ou uma demonstração dos resultados do exercício. Tem as duas formas encontradas por aí. Então, ela é uma demonstração contábil, uma das demonstrações contábeis, né? São várias demonstrações existentes, ela é uma delas. E é a que nós chamamos de dinâmica, que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício, através do confronto das receitas, custos e resultados apurados segundo o princípio contábil do regime de competência. Pessoal, quem não é do mundo de contabilidade, às vezes, o que é regime de competência? Quem é da contabilidade sabe claramente o que é isso. Existe o regime de caixa e o regime de competência. O regime de caixa é quando você tem o desembolso. O regime de competência é quando você tem o evento em si e não necessariamente o desembolso. Exemplo, vendi hoje R$1 milhão, mas eu só vou receber 30, 60, 90 e ano que vem. Eu ainda não recebi, mas a venda já está registrada. Por quê? O evento da venda já ocorreu. O evento do recebimento ele vai ocorrer, então ele está lançado no meu DRE, está lançado no meu balanço. Okay? Não necessariamente houve o caixa daquela venda. A demonstração do resultado do exercício oferece uma síntese financeira dos resultados operacionais. Isso é outra coisa importantíssima, porque você pode ver o que a empresa gera de resultado da operação em si e aquilo que não é da operação. Júnior, mas gerar resultado não é bom de qualquer forma? A grosso modo, gerar resultado é bom. Mas se uma empresa recorrentemente gera resultados que não são do negócio dela, ou seja, não é daquilo que ela faz, isso não é sustentável. Em algum momento, ela não vai ter mais onde criar resultado que não seja dos negócios. Exemplo, uma empresa que tem muito dinheiro e ao invés de investir nas suas fábricas, fica especulando no mercado financeiro, ganhando dinheiro no mercado financeiro. Ela gera resultado não operacional. Um dado momento ela pode ter um problema. Okay? Um caso clássico recente na economia aqui foi a Sadia. Continuando aqui com a explicação da DRE. Uma síntese das receitas resultados operacionais e não operacionais de uma empresa em um certo período, em geral 1 ano. Embora sejam elaborados anualmente, para fins legais de divulgação, em geral são feitos mensalmente para fins administrativos e trimestralmente para fins fiscais. Legal? Até aqui simples, não tem muita dificuldade, não tem muito o que entender. É importante saber que isso é um documento exigido pela lei, ele é formatado pela lei, a lei determina como ele deve ser feito, e ele está à sua disposição, para quem não sabe, no site da Bovespa e no site da CVM. Todas as demonstrações contábeis das empresas listadas na Bolsa de Valores estão à sua disposição na internet. Nós já fizemos aqui no auditório, em um dado momento, um exercício de como buscar essas informações e colocar no computador, para que você colocasse numa planilha e fizesse alguns indicadores. Essa foi uma aula que já fizemos aqui no auditório e está lá no nosso canal do YouTube. Então você que queira, talvez, observar, ou ver e entender como obter essas informações, pode assistir essa aula ou manda um e-mail para nós. Estaria aqui à disposição para responder para vocês. Então vejam qual é a lei que faz o regimento desta demonstração contábil. É a Lei 6.404. E o que ela determina, né? A receita bruta das vendas e serviços são as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos. A receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias vendidas e serviços prestados e o lucro bruto. Lucro bruto.
as despesas com as vendas, as despesas financeiras deduzidas das receitas, as despesas gerais e administrativas e as outras despesas operacionais. O lucro ou prejuízo operacional, as outras despesas e as outras receitas. O resultado do exercício antes do imposto de renda e a provisão para tal imposto. As participações de debêntures, empregados, administradores, partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros e de instituições ou fundos de assistência e previdência de empregado. E aí, o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital social. Complicado? Poxa, eu acho chato e complicado, não é simples. Eu vou ser muito sincero, mas você tem que dizer que isso é legal, que é bacana, vai vender, vai dizer que a análise fundamentalista é chata. Não, galera, eu sou muito transparente com vocês. O que eu gosto, o que eu acho que eu não gosto, eu digo que acho que não gosto, o que eu não gosto, efetivamente eu não gosto. E eu acho que a DRE, lendo desta forma, ela é complexa. Eu sou uma pessoa extremamente visual, eu preciso colocar isso num esquema visual para eu poder memorizar e entender. Me facilita absurdamente. E foi o que eu fiz para mim e compartilho com vocês. Imagine que eu peguei a receita de venda bruta, que é a primeira linha da DRE, e vou seguindo as regras da composição da DRE. O primeiro que eu tenho que tirar são os impostos, as devoluções, os descontos, o abatimento e colocar as reversões dos impostos sobre devoluções de venda. Vai sair um pedaço dessa minha receita e ela torna-se a receita de venda líquida. Então, esta receita de venda líquida é um pedaço da receita de venda bruta e as suas deduções. Eu continuo retirando, pagando conta e retirando informações da DRE. Custo de produtos vendidos, custo das mercadorias vendidas, custos dos serviços prestados. Tiro mais um pedaço. Sobra o resultado operacional bruto. Tenho que retirar agora as despesas com vendas gerais administrativas, o resultado financeiro e equivalência patrimonial. Importante, vou chamar a atenção aqui. Vejam que aqui são os custos dos produtos vendidos, das mercadorias e dos serviços prestados. Aqui, por exemplo, para fazer um carro, precisamos comprar aço e pagar um soldador. Então, estes custos fazem parte do preço do carro. Só que eu tenho também despesas administrativas, que são os prédios, o departamento de RH, o departamento de marketing, o serviço de logística. São despesas gerais administrativas. As despesas com banco, as equivalências patrimoniais, que nós tiramos depois dos custos de produtos vendidos. Então, o resultado operacional, retiro as despesas gerais administrativas e teremos, vamos ver, o resultado operacional líquido antes do imposto, antes dos impostos. Retiramos os impostos, por óbvio. Resultado líquido antes das participações. Olha só que dificuldade para chegar no lucro, hein? Aí tem as debêntures que tem que ser pagos, empregados que vão receber ações, vão receber bonificações, partes beneficiárias, fundos de previdência e, por fim, finalmente, chegamos ao resultado líquido, que pode ser um lucro ou um prejuízo. Se ela tiver muita capacidade de gerar receita e tiver capacidade de economizar, as despesas dela sejam as menores possíveis, ela vai conseguir fechar com lucro. Fechar com lucro. Toda essa decomposição. Acho mais simples vermos como o resultado vai como o dinheiro da receita de venda bruta vai pagando todas as contas da empresa, né? Paga os custos, paga a despesa geral administrativa, paga os impostos, paga os funcionários, paga os empregados, paga as debêntures e vai pagar os acionistas. Os acionistas somos nós aqui que vamos ficar com parte do lucro. Ok? Por que parte do lucro, Júnior? Porque não é interessante que a empresa distribua 100% do lucro. Alguém aí no chat você vai falar, como assim, Júnior? Não é interessante? Por que não a empresa não distribuir 100% do lucro? Porque se ela não reinvestir parte dos lucros, ela pode não ter um ganho sustentável. Como é que ela vai ganhar no futuro se ela não plantar hoje? Então, reinvestir parte do lucro é importante para a sobrevivência da empresa.
Muito importante isso. Observe, existem contas que são feitas para avaliar o nível de reinvestimento. Às vezes faz sentido você não receber um dividendo da empresa e continuar reinvestindo, para que lá na frente você receba muito mais dividendos do que se você recebesse todos eles agora neste primeiro momento. Ok? Bom, eu acho que com este painel facilita a visualização da decomposição de uma DRE. Olhando ela publicada não é tão fácil de ver isso. O lucro pode vir a ser distribuído aos sócios. Em geral, as empresas destinam 25%, podem abater prejuízos anteriores e podem atender algumas reservas legais que podem ser exigidas para cada empresa. Foi um comentário, uma observação que eu deixei marcada ao final aqui para passar para vocês. Agora vamos à parte mais dinâmica da aula, né? A parte mais, vamos dizer assim, interessante no sentido de, ok, como é que eu já entendi a DRE, como é que eu posso tirar proveito disto? Ok? Como é que eu vejo, como é que eu aproveito essas informações da DRE para eu avaliar uma empresa qualquer. Escolhi aqui a BTOW3, coloquei um gráfico e vou explicar como está montado esse gráfico. Aqui embaixo eu tenho um eixo de data. Ele vai de 2007, quando ela começou a publicar resultados, até 30/9 de 2013. Cada período deste é um trimestre. Ok? Passaram-se 3 meses entre cada uma dessas publicações. E eles estão acumulados, ou seja, os últimos 4 trimestres estão somados de forma anualizada, para você ter uma visão de como se fosse o final do ano em cada momento. Por exemplo, aqui em 30/9 está a soma dos resultados individuais deste período. Aqui em 31/3 de 2010 está a soma deste período. E assim sucessivamente. Por isso é um gráfico anualizado. Então, nesse eixo aqui embaixo, eu tenho o tempo, os trimestres de forma anualizada. No eixo Y, o eixo da função, e vejam que ele vai de menos 1 bilhão até mais 7 bilhões. Eu não sei se está fácil de ver aí no monitor. Espero que sim, pelo que eu estou olhando aqui é possível pelo menos entender. Ok? Nós temos aqui a variação de valores em reais. Ok? Valores em reais. E nós fomos colocando as demonstrações lado a lado na composição deste gráfico e separamos algumas informações. Aqui é super importante vocês acompanharem. Aqui embaixo, e eu vou melhorar a visibilidade de vocês, eu tenho as legendas. Ok? Vejam. As legendas. Mais escura é a financeira, ano. O cinza, primeiro cinza, custo, ano. É o custo da mercadoria, o custo dos serviços prestados. Depois, as despesas com vendas, ou seja, comissão, devolução, vendedor, distribuição. O cinza mais escuro, despesas gerais administrativas, que é os departamentos, o prédio, a parte de logística. Em azul, super importante, aqui, receita ano. Ok? Receita ano. E em vermelho, lucro ou prejuízo no período também acumulado em ano. Ok? Super importante entender isso, porque senão o gráfico fica meio confuso. Vou dar uma aproximação máximo possível. Estamos falando da BTOW3. Vou deixar também aqui o nome, que inclusive foi indicação de um colega da sala na semana passada. Ok? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem no auditório? Conseguem me ouvir bem? Eu estou percebendo que o chat está bem quieto. Só dá um ok para mim, por favor, se o som está bacana, se está tranquilo de acompanhar a aula. O último comentário aí foi do ReiMD, RYMD, Francisco Castro, boa noite. Ok, tem um delay.
Vou aguardar um pouquinho para ver o resultado de vocês e vou continuar aqui com a explicação. Ela começou a publicar resultados em 2007 e vamos acompanhar a primeira linha aqui, a linha azul. Qual é a linha azul? É a linha de receitas, ok? Linha de receitas. Ela vem com uma receita crescente, muito interessante, aí na casa dos bilhões, consistentemente. Lembrando que essa aqui está falando da Americanas.com, Submarinos.com, entre outras. Passou por um período de estabilização. Vocês percebem que é um período que a receita ficou bem estável, aí entre 4 bilhões e 4 bilhões e 200 milhões. Júnior, cresceu, mas cresceu bem menos do que vinha crescendo anteriormente, né? Que você tem um movimento mais agressivo, uma estabilização e uma retomada. É por isso que a BTOW3 está subindo agora recentemente. Falou, não, a subida da BTOW3 recente, ela é no curto prazo. E aqui nós estamos falando de um ano atrás que as receitas começaram a subir novamente. Okay? A linha em azul da receita começou a subir novamente neste período aqui de, vamos lá, 30/6/3 de 2012. No entanto, as outras funções, as outras variáveis também cresceram junto com a evolução das receitas. O custo financeiro, vejam aqui. As despesas administrativas são esse cinza mais escuro. Esse cinza médio, a despesa com vendas e o custo, que é essa região aqui, ó, essa região cinza aqui, cresceram da mesma proporção ou mais que as receitas. Então, em dado momento aqui, ela saiu da casa do lucro. Vejam que nesse espaço aqui ela estava com lucro. Quando chegou, vamos pegar a data certa aqui, em 30/6/2011, vamos limpar e colocar novamente aqui, 30/6/2011, ela registrou o primeiro prejuízo dela, 30/6/2011. E apesar do crescimento da receita, esse prejuízo se manteve. Aliás, se manteve não, ele aumentou. Vejam aqui que o prejuízo aumentou. Ok, meu chat estava travado, pessoal. Eu não estava recebendo o retorno de vocês. Ok? Ok, agora sim, passou um tempinho, eu consegui verificar o retorno de vocês. Então, eventualmente, pode ter ficado alguma coisa, teve alguma coisa fora. Ok, Valentim, Sanches, Luiz Oliveira, obrigado aí. Outro multiplicador, Francisco Castro, obrigado. Valeu. Ok, então estamos falando da BTOW3 e sobre o resultado quando ela começou a dar prejuízo. Aqui, neste momento da vida dela, aqui em 30/6/2011. Ela entrou numa zona de prejuízo, os prejuízos estão aqui. Vamos aproximá-los para vocês poderem ver os números. Ok. E agora, no último trimestre, aí, 30/9, houve uma redução do crescimento do prejuízo. Olha, o que é a boa notícia? Ela continua dando prejuízo, mas ela parou de crescer o problema. O rombo está diminuindo, ou começou a diminuir. Começou aqui em menos 11 milhões, e foi aumentando para 64, 89, 130, 148 e vai piorando. 155, 170, 188, 199. E agora ela conseguiu um resultado melhor e o prejuízo foi só de 154. Então, pela primeira vez, ela demonstrou uma quebra na descida do resultado dela. Pode ser um sinal de que ela estabilizou o que ela precisava estabilizar e pode voltar à zona do resultado positivo, mas aqui ainda não aconteceu. Olhando para as despesas,
a gente percebe que as despesas financeiras, que são essas escuras aqui no canto, essa daqui de baixo, estão crescendo e estão em patamares bastante elevados. Então ela vai precisar por um processo de saneamento, de redução de custos, para reduzir a despesa financeira, para reduzir a despesa administrativa, para diminuir o custo, reduzindo também as despesas com o banco, para poder fazer o lucro aparecer. O que é o lucro aparecer? É fazer distanciar entre as suas receitas e não tem espaço aqui como tinha aqui. Pessoal, está claro isso para vocês? Está evidente do porquê que uma empresa que fatura 4 bilhões, 5 bilhões, 6 bilhões e o faturamento está crescente, ela de repente passou por um período grande aí, e nós sabemos que a BTOW3 passou realmente por um período grande de queda de valor aí desde 2011, por conta justamente do mercado estar desconfiado. E ele está desconfiado por conta de quê? Porque os lucros, os resultados positivos não aparecem. Ela está queimando caixa. Ela está perdendo, não vamos dizer perdendo, né? Porque ela não está encolhendo de tamanho, mas ela está passando por um momento ainda de ajuste grande. E eu falando de grande, estou falando de 2 anos praticamente, né? Se ela começou em 30/6/2011, nós estamos em 2013, são 2 anos e meio praticamente aí já, vão para 2 anos, perdão, de resultados abaixo do que uma empresa foi feita. A empresa foi feita para dar lucro. Se ela não está dando lucro, é sinal de que ela não está conseguindo fazer o que ela se propôs a fazer. Bacana? Faz sentido para vocês? Ajuda a entender um pouco o comportamento da BT ou W3 aí, pelo menos no médio prazo, porque agora no curto prazo o Júnior subindo, está baixando, aqui não dá para a gente descobrir isso, porque é pura especulação no curto prazo. O mercado vai especular mesmo, vai talvez achar que o resultado vai melhorar ou não vai melhorar. No entanto, se nós virmos nos números publicados melhorias substanciais aqui no comportamento de despesa e de receita, nós vemos receita subir e despesa cair, poxa, o que vai acontecer com o lucro que está aqui embaixo? Tende a subir, é óbvio, a matemática funciona assim. E o lucro subindo, a ação dessa empresa, a ação da empresa vai subir junto com ela. Então esse é o impulsionador que eu estou esperando via análise fundamentalista para explorar este papel com, dizer assim, com mais atenção. Como isso ainda não apareceu de forma evidente, a única sinal que a gente tem foi parou de piorar, seria o termo melhor, parou de piorar, ainda não é um sinal para mim, Júnior, forte o suficiente de que ela já vai apresentar um resultado significativo. Agora eu te pergunto, será que daqui a 10 anos, como estará essa empresa? O mercado que ela está, mercado de eletrônico, mercado digital, com concorrência, sem concorrência, como ela estará? Será que ela vai estar mais lucrativa, menos lucrativa? Porque numa aposta de longo prazo, nós temos que levar isso em consideração. Nós acreditamos que ela, no longo prazo, vai estar melhor do que está agora? Não tenho resposta, tá, pessoal? A pergunta aqui é para a gente pensar, realmente eu não tenho resposta. Legal? Vamos ver mais uma empresa? Uma empresa que está fazendo o maior sucesso aí e que eu já fui investidor dela. Kepler. KEPL3. Empresa já foi Penny Stocks, acho que hoje está consolidada e já deixou de ser Penny Stocks, se não me falha a memória. E é uma small cap, está fora do Ibovespa. E eu estudei ela há muito tempo já. Eu estudei essa empresa ainda na época de 2007, 2008. É uma empresa que eu investi, uma empresa que eu procurei trabalhar ela e que não deu para eu continuar com o papel por conta de outros investimentos, mas que eu acompanhei com muito carinho e fiquei muito a par do assunto dela, né, do mercado dela. Então, só para eu colocar vocês na mesma página que eu estou, eu estudei bastante ela neste período aqui, ó, em que ela vinha piorando. Ela vinha mantendo os resultados dela, ou seja, o que é manter os resultados? Ela vinha dando um lucro, mas ela vinha encolhendo o resultado mantinha o resultado de lucro, mas ela
caía na receita. Esperando essa reversão, esse momento em que ela voltaria a crescer receita, e aí, por consequentemente, se ela consegue crescer a receita e ela começa a se distanciar, olha aqui o que a gente não viu na BT ou W3. Se ela consegue se distanciar das despesas, ela consegue gerar a nossa área de lucro. Ela gera mais receita do que despesa, começa o lucro a aparecer. E aí ela impulsiona, a partir de 2012, aqui exatamente 30/9/2012, neste período, ela impulsiona os seus resultados, ok? E hoje está em recorde de receita. Nunca na vida dela a Kepler faturou tanto. R$500 milhão foi o faturamento dela. E ela deixou 57 milhões de lucro. Então, se o papel hoje está subindo, ele está respondendo a uma melhoria que a empresa fez. Ele está respondendo à reestruturação que a empresa fez, ao corte de custo que a empresa fez. Vamos olhar o passado dela? O passado vai ajudar bastante. É claro e evidente que em algum momento houve um rompimento aqui. Neste período, eu não sei exatamente quando foi, mas neste período houve um rompimento com o passado. Por que houve um rompimento com o passado? Porque no passado dela, ela nasceu e começou a registrar prejuízo, falando de 2005, pessoal, 2005 a 2007, o pico do prejuízo. Ela faturava, mas ela gastava muito mais do que faturava. E aí entrou em endividamento, olha aqui esse período de endividamento absurdo, gastos financeiros elevadíssimo e prejuízo em cima de prejuízo. Aí começou um processo de saneamento, ou seja, corte de despesas bem forte. Você vê aqui que as despesas começam, neste momento aqui, ó, começam a cair, elas vão cair no trimestre a trimestre, assim como o resultado. Só que elas caem mais do que o resultado. As despesas também financeiras, neste momento aqui, ó, elas caem. As despesas financeiras. E consegue reverter. Quando ele reinclina aqui em 2008, o crescimento novamente. Vou aproximar para vocês poderem verem bem esse momento da empresa aqui. É bem interessante, é quase que uma novela isso, né? É quase que uma novela. A gente vê um momento em que a receita dá uma crescida e aí ela dá uma estilingada forte para cima, vai a 329 milhões. E os custos também sobem, a gente vê os custos acompanhando, ela chega a um prejuízo de 3 milhões e 312. É um valor pequeno, valor bem pequeno, uma empresa pequena. E aí, de novo, as receitas vêm caindo, as despesas também, aí começou uma maneira de controlar mais forte, porque aqui havia um descompasso muito grande nessa região, ó. A receita aqui embaixo e a despesa aqui em cima. Então, uma zona de prejuízo, essa zona de prejuízo gigante aqui, gigante essa zona de prejuízo. Espaço de prejuízo muito grande, que é o espaço que acabou sendo, apareceu aqui embaixo. E aqui não, aqui já começou uma disciplina maior. Ah, tá bom, não está dando lucro, mas também o prejuízo é menor. Não era um prejuízo absurdo como foi do passado dela. Vejam, aqui é do passado. E aqui, vamos dizer assim, quando uma nova maneira de administrar a empresa começou. Estamos falando da Kepler, tá bom, pessoal? Kepler. E aí ela começou agora a colher os frutos deste trabalho de longo prazo feito lá em 2008. Digamos aqui, o crítico foi em 2008, né? Em que ela começou a ajustar a disciplina, e aí começou a colher os frutos em 2010, 31/3/2010. Humildes 2 milhões. Neste momento aqui ela dava sinais, pelo menos os primeiros sinais de lucratividade, que começaram a ser crescentes, ó, 16, 11, 25, aí deu uma patinada 24, voltou a crescer 26, 28, 28, 34, outra patinada 29, 28, aqui poderia ter dado um certo medo no papel. Por quê? Porque começou a cair de novo. Só que vejam que houve uma boa gestão em que as receitas caíram, mas as despesas acompanharam no mesmo ritmo, mantendo a lucratividade da empresa. Isso aqui é gestão. Quem está gerenciando a empresa está fazendo isso com muita diligência, está fazendo com cuidado, está conseguindo controlar na unha os custos frente às suas receitas.
Eu não sei o nome dessas pessoas, eu não sei quem são, não sei de onde vieram, não sei, não conheço, mas os números mostram isso. E eu vejo isso como uma avaliação extremamente positiva, porque houve uma queda de receita, pessoal. E nem por isso a empresa voltou para a zona do prejuízo. No lucro ela entrou em 2010 e ela está no lucro e agora ela começa a crescer receitas e crescer lucro. Se o plano de negócio for sustentável, se o que ela estiver fazendo para gerar resultado for sustentável, não for uma ação inflada de curto prazo, e eu acho que não, porque é uma empresa que trabalhou muitos anos aqui, você olha muito tempo fazendo isso daqui, não é uma coisa que vou entrar no mercado agora, vou investir, vou sair. Não, estamos falando de 2007 para cá, estamos contando aqui, pessoal, 6 anos de história de uma empresa, da Kepler, para ser mais exato, e mostrando o papel subindo, acompanhado o resultado da empresa, que hoje deu meio bilhão de faturamento com 57 milhões de lucro em 30/9 de 2013. Bacana ver isso. Muito legal ver uma empresa sair de um momento tumultuado aqui no passado, um momento ruim, um momento pesado, passar por um processo de ajuste, como ela passou, e ver este crescimento acontecendo em todos os aspectos. É bom para todo mundo, é bom para o mercado, é bom para a empresa, é bom para o funcionário, é bom para o acionista. Isso é muito legal de ver, muito legal de ver. Eu aí deixo meus parabéns para a gestão da Kepler, para os administradores da Kepler pelo trabalho que estão fazendo, porque os resultados estão aparecendo. No longo prazo, com persistência, estão aparecendo. Podem não ser extraordinários, ninguém triplicou o tamanho da empresa, ninguém começou aqui a jogar, não é do tamanho da BTW3, que é muito maior que ela, mas é uma empresa que realmente bacana de ver o turnaround, a reviravolta que ela deu em termos de resultado. Legal, pessoal. Deu uma consulta, vou consultar aqui o fractal, mas essa melhora não foi devido à maior demanda por silos? Acredito que sim. O principal negócio dela é silos. Ela está aí acompanhando não só ela, a empresa em si, mas também o mercado que vem fazendo recordes e recordes de grãos. E aí grãos demandam silo, silo demandam produtos que a Kepler vende. E ela também tem projeto de vender para o exterior. Não sei como está de pé isso hoje, mas ela já teve esse projeto, já quis vender para o exterior. Sim, o momento está fazendo com que ela melhore, mas ela só está tendo condição e capacidade de aproveitar o bom momento porque ela se organizou para isso. Porque podia ter um bom momento, mas se ela não está bem organizada, como mal estruturada, como esteve num determinado momento no passado, ela não conseguiria aproveitar a oportunidade que o mercado deu. Pode passar, Júnior? Tudo pode passar, pessoal. Toda a onda, o crescimento que o Brasil está tendo agora, tudo pode acontecer, inclusive nada, como diz um amigo meu, né? Tudo pode acontecer, inclusive nada. O que nós olhamos aqui são aquilo que tem mais chances de acontecer, né? Poxa, ela pode de repente virar para o prejuízo? Pode, mas as chances são menores, porque ela vem construindo esse lucro ao longo de muito tempo. Não é uma coisa que a pessoa foi lá e fez uma maquiagem contábil. Ela vem construindo esse lucro aqui, grão, desde 2010. Então, 3 anos construindo o lucro dela. Enquanto que a BTW3 está lá 3 anos nadando no prejuízo dela, tentando voltar à lucratividade. Então, a dificuldade que a BTW3 vai ter em voltar à lucratividade requer um esforço. A Kepler aqui, para ela também perder a lucratividade, requer um esforço, requer que alguém vá e meio que estrague as engrenagens que estão funcionando, e aí ela pode vir a dar prejuízo. Então, o Warren Buffett fala, né, alguma coisa que vai mal tende a continuar mal, e uma coisa que vai bem tende a continuar bem. Nessa visão, a Kepler é vista, pelo menos por mim aqui, com bons olhos. Preço atual? Não sei. É no momento de entrada? Não sei. Não sei mesmo. Agora, que ela mereceu a alta que teve e está merecendo uma recompensa do mercado, com certeza. Com certeza. Estou muito contente em ver uma empresa fazer isso. Ok? Fractal, obrigado aí pela participação. Espero ter respondido a sua pergunta. Vamos avançar aqui que eu tenho mais alguns estudos. CROT 3. CROT 3 é a Croton, que está consolidando o mercado educacional no Brasil. Uma empresa bem mais nova, ela só tem aí 2007 para cá, história para contar, então ela só tem 6 anos de história.
E ela ficou gigante mesmo a partir aqui de 2010, com o primeiro salto, e depois em 2011, 734 milhões, e agora está faturando 1 bilhão e 862 milhões. Olha o crescimento da receita dela, como é absurdamente forte, e olha o espaço que ela deixa em relação à despesa, como é muito forte. É uma máquina de fazer dinheiro. Simples assim, pessoal. É uma máquina de fazer dinheiro. Olha o lucro. 423 milhões. Vai começar a distribuir dividendos com certeza. Olha a despesa financeira. Vou trazer vocês aqui. Olha aqui a despesa financeira dela, que é uma coisa que pega muito nas empresas. Nada, praticamente. Aqui embaixo, ó, em preto, aqui no cantinho. Nada. O que mais pega nela? Custos dos serviços prestados, despesas gerais, com vendas e administrativas, o normal, e um espaço de lucro muito legal, muito legal. Esse espaço aqui que eu chamo de espaço do lucro, é a distância entre a receita e as despesas, olha só. E o espaço vem abrindo cada vez mais, e ele está refletido aqui, ó. Pode olhar aqui, esse espaço lá em cima é esse reflexo aqui. Já deu prejuízo no passado? Já. Em algum momento aqui perdeu a mão, as despesas deram uma passada, deram uma pancada nela, ficou numa zona de prejuízo aqui, ó. A zona de prejuízo aqui. Saiu, engatou uma primeira, uma segunda e está agora com quase meio bilhão de lucro. Você olhar um gráfico desse, você fica até animado, né? Fala, nossa, que empresa bacana, que empresa de potencial, que empresa interessante, como as linhas são harmônicas, como não tem muito soluço. Gente, é bem bacana. Eu olho essas informações fundamentalistas assim, e falo por que investir e por que não investir. Quando você olha uma empresa assim, o que define agora se você vai ou não vai entrar nessa empresa? O preço do papel. Se a cotação estiver esticada demais, estiver especulada demais, estiver salgado, não adianta, porque você vai comprar uma coisa muito boa, mas por um preço exorbitante. Não vai ter ganho efetivo daí para você. No entanto, se quem nos ouviu no começo do ano, em fevereiro, quando a gente estudou o papel, quem ouviu o Osney agora recentemente, quando ele achou uma oportunidade no tempo técnico, e vem acompanhando, estudando o mercado, pode ter tido oportunidade de aproveitar essa empresa. E ela tende a continuar crescendo. Vai ser esse foguete assim para sempre, Júnior? Não, ninguém cresce como um foguete assim para sempre, pessoal. Tem sempre um soluço. Tem sempre que dar um ajuste, talvez até uma queda para uma retomada. O mercado é assim. O mercado de ações, o mercado capitalista é assim. Ele cresce por contração e expansão, contração e expansão. Quando você vê uma expansão muito grande, uma contração é até natural, normal, esperada, vai fazer parte do processo. Vai acontecer? Não sei. Provavelmente sim. Provavelmente sim. Se não acontecer, ótimo. Quando? Também não é previsível. Mas é uma empresa que vem, você olha para o gráfico, você já percebe como a empresa está bacana, como a empresa está bom, o que justifica o seu resultado. Beleza? Faz sentido, pessoal? É bacana olhar por outra ótica, né? Costumamos olhar só os gráficos de preço, o gráfico de preço, e o gráfico sobe, o gráfico desce. E por que o mercado fica mudando de opinião tanto com algumas empresas? Por que o mercado às vezes precifica mais, precifica menos? Quando você olha a empresa por dentro e vê a história que a empresa está contando, né? Essa aqui é a história que a empresa está contando para o mercado, não é a história que o mercado está contando da empresa. A história que o mercado conta é o preço. Essa aqui é a história que a empresa conta. Quando você vê a empresa contando essa história aqui, a gente vê a empresa fazendo um trabalho empresarial, o seu papel muito bacana. E eu fico, como eu disse, fascinado por ver empresas dando resultado, empresas tendo esse sucesso, empresas com esse tipo de comportamento. É bem bacana mesmo. O meu chat está bem, ele está travando, ele volta, ele está travando, ele volta, então eu não estou conseguindo acompanhá-los online no chat. Pode ser um problema no meu navegador. Vou ver só uns comentários aqui. Governo priorizando estocagem, no caso da Kepler, e com muita grana do BNDES. Kepler tem pouco volume. Bom alerta do Carlos XX. Ele falou: Kepler tem pouco volume.
É um risco de operar Kepler porque realmente tem pouco volume. Obviamente, vocês, antes de qualquer tipo de investimento, fazem esse tipo de avaliação para não comprometer capital em algum tipo de ativo que possa ter algum tipo de variável não estudada aqui, ok? Júnior, você poderia analisar na próxima semana VAR, QPE, sem falar da LLX, sem falar na LLXL? Posso sim, vou te pedir uma gentileza, CFNOG. Manda um e-mail para nós, pedindo com essa solicitação aqui para o próximo auditório, e aí eu trago estes DRS, como estou fazendo agora com esses papéis, e a gente estuda estes outros papéis, ok? Como fala na gíria do futebol, né? Quem pede a bola, tem quem pede a bola e quem se desloca, né? Quem se desloca tem preferência. Então, já que você pediu primeiro, manda o e-mail e a gente já vai priorizar esses papéis. E aquelas outros, aí o Amaruti, perdão pessoal se eu estou lendo errado o nome, tá? Falar da Grendene, outra que eu gosto bastante também. Então já temos aqui 1, 2, 3, 4 empresas para a semana que vem para esse tipo de trabalho, para esse tipo de estudo. E depois nós fazemos outros para continuar enriquecendo, né? Eu vou trazendo formas e meios de vocês avaliarem uma empresa. Ok? Manda, por favor, repetindo, manda um e-mail para nós aí com os pedidos de estudos para o auditório que eu vou fazer. Prepara os gráficos e a gente estuda aqui. Vamos olhar mais uma empresa, Natura. Só peguei filé mignon, né, pessoal? Pode falar, Júnior, pô, mas você só foi no filé mignon do mercado? Eu fui naquelas que o pessoal comenta, naquela que a gente vê que ela é contra, ela não está nem aí para o Ibovespa cai, a empresa continua subindo, o Ibovespa sobe, ela continua na dela. São empresas meio descoladas do Ibovespa, pelo menos no caso aqui da Natura e da Crote neste momento. E algumas outras já são mais dependentes. Eu estou de novo com o meu navegador travado, pessoal, então eu não tenho certeza absoluta se vocês estão me ouvindo ou não. Eu estou sem o feedback do meu navegador. Eu vou um minuto aqui, deixa eu tentar. Teve uma falha, mas agora está bom de novo, né? Deixa eu voltar aqui. 100%, 100%, ok. Por mais que tenha crescido a receita, o lucro não vem. Concordo. Estou dando uma olhada aqui, pessoal, no nosso auditório. Vocês vão perceber que realmente está bem travado aqui para mim. Algum problema provavelmente no meu navegador. Muito bom, estudo de parabéns, obrigado. Natura espetacular, mas cara, Dr. Ken, é isso aí. Natura está muito cara mesmo. Legal. Continua, Natura agora voltou, parece que melhorou o feedback, pessoal. Então, se me desculpe por esses probleminhas técnicos que a gente está tendo aqui. Preciso entender depois o que eu posso fazer aqui no meu navegador para melhorar. Talvez seja algum plugin instalado. Mas vamos em frente. Então, estamos conseguindo aproveitar bem o nosso tempo. Já falamos aqui de 3 empresas, estamos indo na 4ª empresa. E eu acho que isso agrega para vocês. Imagine, estamos aqui visitando anos de história de uma empresa, anos de resultado de uma empresa, que se a gente fosse fazer sozinhos, ia demorar muito mais tempo. Então nós estamos aqui com mais de 131 pessoas online que estão podendo olhar este material e falar assim, poxa, eu não preciso mais pegar o DRE e ver se está dando lucro ou prejuízo, porque hoje ela conseguiu olhar DRE de 4, 5, 6 anos de uma determinada empresa. No caso da Natura, é de 2005 a 2013, pessoal. 8 anos nós vamos olhar a Natura. A Natura está contando uma história para o mercado de 8 anos. Está dizendo para o mercado como ela faz negócio, como ela dá resultado, como ela faz dinheiro há 8 anos. E está mostrando em números isso. E aí o mercado hoje está batendo na Natura. Vamos olhar hoje. Está batendo na Natura? Merece? Ela continua crescendo em receita? 6 bilhões 528 foi para 6 bilhões 619. Receita está lá em cima, continua crescente. Opa, tivemos aqui, dá para ver uma inclinação maior nas despesas. O mercado agora vai ser muito crítico com a Natura, né? Ele vai ser bastante crítico, porque ela já está bem salgada. Então, qualquer coisa pode ser motivo para alerta, já que o preço pode tentar buscar um número mais adequado. O mercado inflacionou, pode querer corrigir. Aí nós temos um aumento também na despesa administrativa e na despesa financeira.
Então, ó, nós temos aqui alguns sinais que não agradam muito os investidores que estavam acostumados. Olha só com que ele estava acostumado, né? Ele estava acostumado com isso aqui, ó. Tranquilidade, estabilidade, tranquilinho, e de repente ele está vendo aqui uns sinais não tão bons, sinais assim que ele pode não estar muito feliz. Ele vê um aumento de umas despesas que ele não via antes. E aí, olhem aqui, como o investidor é um ser arredio, extremamente arredio, ele está vendo o lucro cair desde 30/9 de 2012. Vocês estão conseguindo me acompanhar aqui? Vamos voltar, estamos falando da Natura. Ok. Estamos observando aqui detalhes, mas detalhes mesmo do balanço, do TRE dela, né? Estamos vendo que 30/9 de 2012, há um ano atrás, ela vinha numa ascensão, ela vinha num crescimento do resultado dela, e ela começou a cair. Teve uma queda, 861, 834, subiu, vejam aqui, caiu, aí subiu, mas voltou a cair no último resultado, isso anualizado. Então o mercado está vendo esta curva de lucro aqui, que vinha inclinada durante muito tempo, movimentar-se de uma forma não muito... Não é a direção que o mercado quer ver lucros crescentes. E está vendo a empresa aumentar um pouco as suas despesas. Olha aqui. A gente vê as despesas aumentarem. Então, como nós estamos falando aqui de 3 em 3 meses, nós estamos falando aqui praticamente de meio ano de trabalho em que a empresa está dando alguns sinais aqui, mexeu um pouco na sua estrutura, nos seus controles, diminuiu um pouco aqui a sua zona de lucro. Mas assim, tá quebrando, Júnior, vai quebrar, tá dando problema, tá perdendo. Gente, houve movimento, houve uma deterioração muito pequena do espaço do lucro que ela desenvolveu. Ela fez um espaço de lucro absurdo. De todos os materiais que nós estudamos até agora, ela é a que tem o maior espaço entre a receita e as despesas dela. É uma outra máquina de fazer dinheiro. A Crot vem chegando num espaço tão grande quanto esse. Mas a Natura já vem com isso há muitos anos, que é o que me chama a atenção. Muitos anos que ela já vem aqui brincando de fazer dinheiro, de dar resultado. Isso aqui é para investidor, sabe, de longo prazo mesmo. Isso aqui é comprar naquela época, né, pelo menos, e esquecer. Deve continuar assim? Probabilidade que continue assim. Só que nós precisamos de uma boa oportunidade na cotação, no preço da ação. Não é simplesmente porque a empresa é boa que você vai chegar e comprar. E se o preço estiver salgado da cotação? Você vai ter que esperar o mercado corrigir. Você pode perder uma oportunidade aí ou deixar de ganhar. Então nós estamos vendo uma pequena perda aqui do espaço de lucro dela, e provavelmente isso está penalizando. O mercado deve estar olhando para isso e falando: não estou gostando, estou vendo você aumentar aqui as suas despesas financeiras, não estou gostando, estou vendo o lucro cair aqui, não estou gostando, estou vendo as despesas aumentarem aqui, não estou gostando, estou vendo as despesas aumentarem aqui, não estou gostando. E isso tudo pode estar penalizando o papel. São os números, pequenas movimentações no número, mas como o papel está bastante caro, o papel mexe muito mais, né? Tem uma sensibilidade muito maior. Agora, quando corrigir, o papel vai demorar um pouco mais para voltar no patamar de antes, isso com certeza. E eu não estou olhando cotação, eu não faço nem ideia de quão caro ou barato está o papel da Natura hoje. Okay? Só eu trouxe aqui porque é um clássico de estudo, né? É um papel hoje que todo mundo comenta, fala, muita gente ganhou dinheiro com ele. Pagou muito dividendo, ela distribuiu muito dinheiro para os acionistas nesse período. Muito, 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 muito. Ela distribuiu praticamente 100% do lucro desse espaço aqui, ó, ela distribuiu para os seus acionistas. Então foi uma empresa generosa, assim, realmente, outra empresa motivadora, bastante empolgante para se estudar, para se queria ser dono da empresa, sócio da empresa, queria ser o fundador da empresa, queria trabalhar nessa empresa, queria ganhar dinheiro junto com essa empresa.
porque vale muito a pena. Os números dela, a história que ela nos conta é uma história bem interessante, uma história de sucesso bem legal. Vamos olhar uma outra aí que o mercado vem também tratando de forma diferenciada, CCRO3, concessionário, uma empresa bem estável, com serviços concessionárias têm uma previsibilidade de caixa muito grande. E eu também não sei como está o gráfico dela, mas ouvindo comentários aqui no escritório, o pessoal estava olhando esse CRO um pouquinho, opa, o que será que está acontecendo com ela? Está ruim, não está ruim? Não estava um comportamento que eles estavam acostumados a ver. E ela conta uma história de 2005 também, uma história de 8 anos aí no mercado, uma história lucrativa de 8 anos. Essa empresa não sabe o que é prejuízo, nunca viu o vermelho, não tem noção do que seja estar no vermelho. Ela nunca, pode olhar aqui, pessoal, que ela nunca deu prejuízo, ela nunca esteve aqui na zona do prejuízo. Uma empresa que tem uma rentabilidade, uma receita, né? Rentabilidade não, pessoal, receita crescente, veja que ela é crescente, consistentemente crescente ao longo dos anos, todo trimestre acumulado maior que o trimestre anterior. Ela não faz nenhum ajuste muito grande na receita dela. Ela tem uma desaceleração, né? Um período em que acelera mais, é mais inclinado. Há um período que acelera menos, depois volta a acelerar, acelera menos. É uma questão de inclinação da reta, né? Um pouco mais estabilizado e um pouco mais agressivo. Mas vem crescendo consistentemente. Fez alguma coisa em 2011, aqui nesse período de 2011. Olha aqui, esse período mágico aqui de 2011. 30/9/2011. Em relação à sua administração interna, deu-lhe uma pancada nas suas despesas. Ela já tinha um espaço de lucro interessante. Ó. Vejam aqui que o espaço de lucro que ela tinha aqui já era bacana, já era um negócio que chamava atenção. Bom, espaçoso, um espaço de lucro interessante que ela já tinha. Mas aí ela conseguiu, gente. E eu acho que daí ela conta uma história lá no preço também, né, quando olharmos o preço, dá uma pancada nos custos dela, nas despesas dela aqui na parte financeira, ó. Os custos financeiros caíram bastante. Houve um aumento aqui dos custos ano, a gente vê que houve um aumento, uma estabilização das despesas gerais aqui, um pequeno aumento, mas ela ganhou bastante na área na nossa zona de lucro. O espaço de lucro dela aumentou significativamente. Então ela fatura 6 bilhões e deixa 1 bilhão 392 em lucro acumulado. Último resultado, empresa positiva, lucros crescentes, CCRO3, vem apresentando números musculosos, consistentes, muito tempo, com larga margem, mostrando boa gestão de despesa, boa gestão das suas áreas internas, da sua receita. Consistência é a palavra, pessoal. Vocês não veem aqui o movimento brusco que ela teve, foi um movimento para o bem. O que é um movimento para o bem? Ela fez alguma coisa que estava fora do normal, uma coisa que estava fora do parâmetro, vamos dizer assim, mas que só fez o quê? Só fez melhorar o resultado dela, que foi justamente mexer nas despesas. Mexeu para o bem. Ela mexeu gerando um resultado para o acionista, para nós, para o mercado como um todo. Um minuto, deixa eu só tentar restaurar aqui o nosso navegador, porque eu perdi de novo minha visão de vocês. Então, deixa eu tentar aqui voltar. Só um minuto, pessoal, por favor. Eventualmente no menu, no chat, a gente pode estar perdendo algum comentário importante, alguma dúvida relevante. Eu vou tentar restabelecer agora em outro navegador. O navegador que eu estava utilizando, estou trocando o navegador. Já consigo ver a imagem, mas ainda não consigo ver o chat. Vamos ver mais um instantinho, pessoal. Ok.
Último comentário aqui, Joan. Puxa vida, cai toda hora, tá ruim hoje, né? Peço desculpas. Realmente tá, parece que temos aí alguma coisa não está nos ajudando hoje. Nossa configuração aqui é bem bacana da internet, é bem robusta. O Matheus está me assoprando aqui que a gente teve um problema aqui local na cidade sobre a internet. Parece que nossa não é do escritório não, parece que é. Em alguns lugares está bem. O doutor quem está falando aqui não está picotando não. Ok, som ok. Obrigado aí estatístico pelo retorno. Obrigado Matheus pelo feedback que ele está aqui acompanhando. Beleza. Bom, voltei. Eu creio que vamos ver se ficamos estáveis. CCRO, pessoal, acho que os números estão aqui, falam por si só, é fácil de enxergar. A gente já estamos falando de vários papéis, de várias empresas. Você começa a olhar o gráfico, né, entendendo a lógica dele, da receita e das despesas, bate o olho, você já fala, opa, tá bom, olha aqui, está na linha positiva, está dando lucro, tem espaço entre as despesas, você já olha e já faz uma avaliação positiva só de bater o olho. Vamos passar rapidamente por todos de novo que a gente estudou até agora, né? A gente volta aqui rapidinho, ó. BTOW3, olhamos pouco espaço aqui na região do lucro, né? Não tem espaço e por isso ela está no vermelho. Aí passamos aí para Kepler, está contando a história dela, está começando a criar um espaço aí na zona de lucro e passou por teve um passado que contou uma história diferente. E aí mostra um momento de vida que está com outro comportamento. Aí vem a Crote, empresa nova, crescendo, era pequenininha e virou um gigante mundial. Vai tomar umas pancadas agora do CAD para fazer essa fusão, mas acredito que vai resolver. Não vai ser do jeito que nasceu, mas não vai deixar de ser. E aí cresce absurdamente, tanto em lucro quanto em receita. Então você olha para o gráfico, você já vai fazendo avaliações rápidas, natura, consistência ao longo de muitos anos, com um espaço bastante lucro. Crote, também bem legal. Vamos ver mais uma. Brasil Foods, BRFS3, a empresa que o Abílio Diniz saiu do Pão de Açúcar e foi comandar. Isso daí é bem relevante. O que é isso aí, Júnior? Poxa, tem valor, a análise qualitativa. Comentamos aqui há 2 semanas. Quando você tem um ativo indo para a empresa, quando você tem uma pessoa indo para a empresa que faz a diferença. Olha a BRF começando a trabalhar de forma diferente, né? Começando a querer aumentar seu espaço de lucro. Vejam que é uma empresa de 30, pessoal, 30 bilhões. É muito grande. Está deixando apenas 1 bilhão de lucro. É pouco. Para o tamanho do que ela movimenta, é pouco. Os custos dela são muito elevados. Vejam aqui o tamanho dos custos dela. Não tem muitos custos financeiros, isso é ótimo. As despesas com venda e as despesas gerais administrativas são pífias, são muito pequenas perto do tamanho do que ela movimenta em termos mas é muito grande. E é um crescimento também consistente. Ela precisa trabalhar, assim como a BTOW3 precisa trabalhar dentro de casa. Está nas mãos da própria empresa cuidar das suas despesas administrativas, das suas despesas gerais, dos seus custos e suas despesas financeiras, que aqui não é problema, para gerar resultado. E ela está num terreno positivo. Também não conhece prejuízo desde 2008. Vejam aqui, não sabe o que é prejuízo desde 2008. 2008 teve um prejuízo e de lá para cá só lucro. O lucro ele não vem crescendo consistentemente. Olha aqui como vem crescendo a receita. Está bem mais estável, bem mais estacionado. Algo que a empresa vai ter que trabalhar. Mas é uma empresa gigantesca que demonstra pelos números uma consistência. Vocês não veem muito tumulto, não veem grandes saltos, não verem perdas. Aqui você vai falar, poxa, Júnior, houve um aperto aqui neste período, realmente, ela perdeu um pouco as despesas subiram mais do que as receitas, houve um aperto, caiu o resultado dela no mesmo período, é automático, né? Vejam que é bem claro a transformação
não é a transformação, né? A passagem do resultado, né? Mexeu na receita ou nas despesas, o lucro é influenciado diretamente, principalmente naquelas empresas que não utilizam de artifícios de contabilidade não operacional, que procuram, que também não são influenciadas por vendas de ativo ou eventos que não são da geração do negócio para o seu resultado. Então fica muito claro enxergar isso. Mais uma outra grande empresa do mercado brasileiro, mais uma outra grande empresa do setor, com bons números, com bons fundamentos. Poderia estar melhor? Poderia. Tenho que fazer? Tenho que fazer. Mas é uma empresa interessante, uma empresa que você olha e fala, poxa, não estou comprando qualquer coisa, não estou comprando cego, não estou comprando na dúvida. Ok? Ok, parece que o chat agora conseguindo ver, mas não tenho mais um problema. Vou falar CPFE3, por favor. Edgar Dourado, prazer te atender aqui, prazer te ter no auditório. Vou te pedir uma gentileza. Manda um e-mail para nós aí no atendimento@equipetrader.com.br, porque eu vou tentar fazer isso para a próxima semana, se possível, junto com os outros pedidos que já foram feitos, né? Tem Grandene na fila, tem a VAGR, se não me falha a memória, a LLX, que foram solicitados, e eu só peço para vocês mandarem um e-mail para nós, ok? Que daí a gente coloca aqui na fila para eu poder atendê-los. Vamos lá? Vamos agora. Estávamos analisando esses papéis. Elet 6, Eletrobras. Eletrobras, pessoal. Eletrobras. Olha o gráfico. Olha o gráfico da Eletrobras, pessoal. Uma empresa também de 39 bilhões, 34 bilhões de receita. Uma empresa gigante desde 2007. Em 2007 ela já fazia 31 bilhões de receita. Olha aqui. Agora está com 34 bilhões de receita. Já chegou a 39 bilhões de receita. Um dos piores momentos aqui foi 22 bilhões e 23 bilhões de receita. São muitos bilhões. Não é uma empresa pequena. Não é uma empresa simples. É uma empresa que atende muito o mercado. Mas olhem o gráfico. Lembra? Nós analisamos aqui várias empresas. E olhávamos o gráfico e falávamos, nossa, que consistência. Dá para falar a mesma coisa da Eletrobras? Tem consistência? Tem consistência de despesa? Tem consistência clara de receita? E de lucro, então? Gente, isso daqui reflete no preço. Reflete no preço, entendeu? Eu fiquei assim. Eu fui olhar agora o comentário, o Dr. Ken, agora ficou preta coisa. Risos. Este governo vai falir assim como a Petrobras. Não é este, né? Vou falar. Este daqui deu uma pancada poderosa, né? Que foi essa pancada aqui, ó. Fez os custos subirem absurdamente. Ela entrou na zona do prejuízo, que ela já não tinha prejuízo em toda a sua história. Nunca na história desse país a Eletrobras tinha dado prejuízo, somente agora, em 31 de 12 de 2012. Né? Nunca na história desse país houve história. MP 579, que depois se transformou numa lei que obrigou a renovação antecipada das concessões. E aí não quiseram saber se isso era bom ou ruim para a empresa. No caso da Eletrobras, ela foi obrigada pelo seu majoritário, que é o governo, a aderir à MP 579 e, por consequente, perdeu receita e agora está pagando por isso. Então, deixa de distribuir dividendo, mas se você cortar este pedaço da avaliação da Eletrobras, você cortar isso daqui, vamos falar que nós não vamos olhar isso daqui. Vou cortar até diferente. Vou cortar assim. Ó. Nós olhássemos só até aqui. Só até o mês 6. Antes do governo fazer isso. Ela tinha um lucro expressivo, um lucro de 3 bilhões, 2 bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões. Mas você olhando para a empresa no longo prazo, você percebe que ela é uma empresa que tem comportamento de resultados muito erráticos. Ela não tem consistência, ela te assusta. Ela não te passa a tranquilidade que você viu nas outras empresas.
ela não te passa aquilo que a gente percebeu de crescimento com a economia, naquela evolução, ela não te passa as mesmas mensagens, percebe? São gastos financeiros elevados em um período, depois os gastos são revertidos, isso aqui é reversão de despesa, que geraram lucro, não sei porquê, depois tem gastos financeiros novamente, depois os gastos financeiros desaparecem, o aumento da receita não acompanha tanto a geração de receita. É um negócio muito bom, lucrativo, tem bastante margem para queimar. Porque mesmo com todo este comportamento errático, ela ainda ficou dando lucro durante muito tempo, né? Muito tempo aqui no lucro, na região aqui. Isso aqui vocês não vão conseguir enxergar, né, Júnior? Muito tempo aqui na região do lucro. Até agora aconteceu isso e um prejuízo que eu vou mostrar para vocês mais próximo aqui. Vamos aqui, está em 9 bilhões 367 milhões acumulados aí, publicados no dia 30/6/2012. Eu não puxei nem o 30/9, não sei se não está atualizada a minha base ou se ela realmente ainda não publicou. Correto? Bom, foi um exemplo diferente, né? Estamos olhando as empresas aí Natura, Crote, CCRO, foi um exemplo diferente. Quando a gente bate o olho no gráfico, rapidamente, ó, BRF, Brasil Foods, Eletrobras, CCRO, Eletrobras. Só de olhar o gráfico você já fala assim, tenho que entrar nessa empresa para investir com mais cuidado, tenho que ter mais atenção, tenho que ter entender um pouco mais o que está acontecendo. Temos que, sabe, chama atenção, pessoal. Por isso que olhar os fundamentos é bacana. Não vai fazer mal nenhum a vocês, investidores. Não vai fazer mal nenhum. Não vai atrapalhar o resultado de vocês. E são 10h26 e tem uma que eu quero passar aqui antes de acabar. Então eu vou acelerar. Essa daqui é a mais famosa do mundo. Essa daqui é a empresa mais falada desde 2010. É a empresa mais noticiada. É a empresa que mais saiu no jornal. É a empresa que mais querem investir. A empresa, sei lá, eu não sei porque o pessoal perde tanto tempo olhando essa empresa, estudando e falando nessa empresa. Hoje eu ainda continuo recebendo pessoas falando, acho que está num bom momento para comprar OGXP3. A Tubarão Martelo começou a produzir. Eu falo, pô, eu não sei se o papel vai ou não vai reverter, gente. O papel tem as dinâmicas do mercado, tem as leis de oferta e procura, mas eu olho para os fundamentos da empresa. Ela era um projeto, ela não tinha dado lucro, ela não tinha dado receita, ela não tinha feito nada disso. Então não tinha fundamento para você avaliar. E você olha hoje, ainda hoje, ela com 11 bilhões numa recuperação judicial, prejuízo acumulado de 8 bilhões, a receita dela não passa de 870 milhões, não chega nem a 1 bi. Sabe, ficar um pouco mais conservador com o seu dinheiro, ficar tanta empresa boa no mercado, tanta oportunidade bacana no mercado, a gente perdeu e ainda perde muito tempo em alguns papéis por conta do que acontece ao entorno. As pessoas ficam falando e você se empolga, e você presta atenção, e você quer saber, e você fica sendo sugado por aquele noticiário, pelaquela história, por aquele diz que diz. E eu acho que perde-se muito tempo olhando alguns investimentos, quando você poderia estar gastando tempo olhando outros investimentos. Eu queria que a OGX tivesse dado certo, pessoal. Poxa, eu fico extremamente triste e chateado de ver uma empresa com uma proposta de exploração de petróleo tão bonita que não conseguiu, não achou petróleo, não conseguiu cumprir com aquilo que tinha estimado, que gerou a maior recuperação judicial da América Latina, é brasileira, parabéns Brasil, queima o nosso filme lá fora, queima, vai falar, não vai interferir nos investimentos, é uma mácula, um monte de investidor está saindo sapecado aqui da OGX. O próprio dono está saindo da OGX, com certeza ele não está feliz, ninguém está feliz. Uns especuladores aí do mercado devem estar felizes. Alguns.
Tá? Alguns especuladores devem estar muito felizes que aproveitaram, tiraram bastante dinheiro de bastante sardinhas aí. Esses assim devem estar muito bem. Mas a grande maioria não está feliz. Porque não faz bem para o mercado, não é bom para ninguém isso daqui. Eu trouxe a OGX aqui para vocês verem como é gritante analisar os fundamentos de uma empresa consistente, que tem uma história para contar, de uma empresa iniciante que ainda está para construir a sua história, que está tentando construir a sua história. Para a gente que vai fazer investimentos no longo prazo, investimentos para guardar para o seu filho, para deixar patrimônio para o seu neto, para deixar patrimônio para você enriquecer no longo prazo, pensar em ganhar muito mais do que a renda fixa, os 9% da renda fixa ao ano, que é para isso que a gente vai na renda variável, a gente buscar empresas que realmente nos levem no longo prazo e não empresas que sejam apostas. Para quem vai investir no longo prazo, tem que fugir das apostas. Ok? Bom, bastante estudos, né, pessoal? Eu queria fechar com este apenas para poder mostrar como é gritante e como não é passível de comparação. Moral da história: nunca invista numa empresa de PowerPoint. O nosso colega aqui está comentando: nunca invista numa empresa de PowerPoint. É isso aí. Com um prospecto bonito, mas não deu. Não foi desta vez. Olá, você tem algum chat, algum fórum que a gente possa seguir? Como podemos acompanhar a sua análise? Eu faço aqui na DVFN com vocês, né? Procuro estar aqui às terças-feiras e também posto no meu blog lá no fundamentalista.com.br quando tem um trabalho, quando tem algum estudo diferente, eu coloco lá no fundamentalista.com.br. Você pode me acompanhar ali, vai ser muito legal. Se você se inscrever, toda vez que eu fizer um post, você acaba recebendo um e-mail. Vou até mostrar para vocês como funciona aqui. Fecho um instante. Aqui. Se vocês vierem aqui no site e se cadastrarem neste campo aqui, ó, vamos manter contato. Aqui. Vocês começam a receber e-mails do tudo que é feito no blog. E esse blog é voltado para estudos fundamentalistas, ok? Estudos fundamentalistas. Você passa a nos acompanhar aqui. Legal? Agora eu já vou dar uma lida nas perguntas para a gente partir para o encerramento, tá, pessoal? Vou fazer de novo os convites para vocês aí se cadastrarem na Equipe Trader, aqui no site da Equipe Trader, para nos prestigiar, para conhecer o nosso pessoal, para conhecer o nosso trabalho. É de graça. Dá uma chance para o pessoal conversar com você sobre o trabalho que a gente desenvolve aqui. Se quiser comprar algum curso, temos aqui. Aqui tem o curso que eu desenvolvi da análise fundamentalista, que eu converso um pouco sobre indicadores, que eu converso sobre balanços, eu falo sobre as pessoas que compõem a análise fundamentalista. Apresento para vocês o nosso agente autônomo de investimento, que é o Hamilton Ribas, ok? Que tem a HR Investimentos. Que você abrindo conta na corretora Rico através da HR Investimento, você vai ser assessorado por esta equipe do Hamilton Ribas, ok? E o blog é onde a gente posta as informações de estudos fundamentalistas. Aqui é um blog bem simples mesmo, bem tranquilo, com algumas notícias e algumas movimentações, o radar, os estudos que eu eventualmente estou fazendo. Nós temos um outro projeto que vai ser lançado ainda este ano, se tudo der certo, que é um portal de informações fundamentalistas, que eu acho que vai ser bem bacana também para nós. Ok? Eu preciso encerrar, pessoal. Só vou dar mais uma passada pelo chat. O dono picareta já não é viável. Pode analisar Pine 4. Peço a gentileza aí a V13JR Afonso, gentileza, por favor, de mandar um e-mail para nós, atendimento@equipetrader, para eu poder agendar esses pedidos de vocês, atendimento@equipetrader. Esse e-mail aqui, para eu poder agendar e poder atendê-los, ok? Todos os pedidos de vocês, por favor. Super importante aí para a gente se organizar. Quem organiza isso para nós é o Matheus aqui. Das empresas comentadas com dados consistentes, é possível ficar comprado nos papéis aqui de transação com o tempo? Eu acredito que sim. Se você tem dados consistentes, se você tem empresas consistentes, como diz o Warren Buffett, empresas boas tendem a continuar boas. Empresas ruins
tendem a continuar ruins. Existe um esforço para isso mudar, existe uma necessidade de se mexer muito para isso mudar. Gostei muito. Quarta estarei de volta. Quarta, fala com a gente na terça-feira. Terça-feira eu estou aqui. Segunda-feira o Osney fala sobre análise técnica aqui no DVFN. Todos os dias aqui, ó, encontro de análise técnica. Todos os dias, 17h30, o Osney fala sobre análise técnica no papel. Por que todos os dias? Porque a análise técnica precisa de você estudar todo dia. Todos os dias, 17h30, ele dá aula de análise técnica, ok? Eu só preciso fazer os meus estudos uma vez por semana, ok? Eugênio Fama falou sobre análise gráfica. Perdi o contexto do comentário, Marcos. Depois, se a gente puder trocar um e-mail, eu te agradeço. Pessoal, valeu de novo pela audiência. Gustavo, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Um abraço aí, o Hamilton também, que passou pela sala, deixou um oi, deixou alguns e-mails aí de acesso, alguns links. Obrigado pelo apoio, obrigado pelo elogio, pela participação de vocês. Realmente espero que essa aula tenha sido bastante ilustrativa, que tenha agregado. Eu acho muito bacana criar a referência, você olhando vários gráficos como nós fizemos hoje, e você olhar os próximos, você fala, opa, já tenho uma boa referência, já tenho como julgar melhor, estou mais apto, mais capacitado para julgar. Agradeço aí o prêmio Nobel do Marcos, humilde, né? Agradeço mesmo. Valeu, Gustavo. Forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima oportunidade. Valeu, pessoal!